tudo poderia sair de Alcântara. Só que nenhuma empresa americana vai sair lá dos Estados Unidos, vir instalar aqui no Brasil, se não tiver incentivo para isso. Hoje, Alcântara precisa de incentivo para fazer as coisas acontecerem lá. O governo brasileiro, junto com investimento privado e tal, deveria fazer... Sérgio Sacani e Lucas Fonseca destacam a importância estratégica de Alcântara como um local de lançamento e suas vantagens geográficas, mas ressaltam a necessidade de investimentos do governo brasileiro. Comenta aí sua opinião, deixe seu like e se inscreva no canal. Hoje, os Estados Unidos estão dominando isso e a China está dominando. Então essa corrida, por exemplo, da Artemis, os Estados Unidos têm medo real de que a China chegue na Lua antes do retorno dos americanos. A China pode chegar na Lua como um taikonauta, que é o nome que se dá ao astronauta chinês, antes de 2030. Ele luta taekwondo e não é, sabe o que é? Não. Taiko é universo em chinês. Que é o cosmonauta... É o viajante do universo. Que é a mesma coisa do cosmonauta do russo, né? Sim. E, enfim, pode ser que chegue antes dos americanos, o que seria péssimo para os americanos, eles não conseguirem retornar antes que os chineses cheguem lá. Principalmente se os chineses começarem a extrair coisa de lá e usar aqui e mostrar que o negócio gira mesmo, né, cara? Que aí vira o problema aqui. Porque o chinês está muito fixado nessa história do hélio 3. Né? Isso é muito forte pro chinês, e o chinês nessa parte de fusão nuclear está muito avançado. Tem então, essa também. Então ele está casando as coisas. Parece que assim, o programa chinês foi estruturado há 30 anos atrás, é um negócio impressionante, assim. Então os caras estão seguindo a risca que eles queriam implementar na história espacial deles. Os Estados Unidos se perdeu nesse momento todo, essa dificuldade de ter uma pessoa, que nem tinha o Wernher von Braun, indicando um horizonte muito claro, deixou a China fazer isso. Então hoje os Estados Unidos, de certa forma, a China não está na frente dos Estados Unidos, mas pode passar em determinado momento. A estação espacial já está melhor. Eventualmente chega primeiro na Lua, começa a extrair primeiro o hélio 3, começa a criar indústria na Lua. Trazer a amostra de Marte. Nós não entramos no negócio de Marte, mas os Estados Unidos tem um sonho desde a década de 90, que é trazer uma rochinha de Marte. Encheu de sonda ele fez uma missão que ele começou a colocar um monte de... Imagina um tubinho de ensaio, ele tá coletando rocha e deixando ele pronto para ir uma outra missão lá, trazer de volta. Esse era o plano, só que essa missão que vai lá ele já cancelou. Cancelou, aqui é resgatar esses tubinhos. E os chineses estão falando de pousar, recolher e trazer de volta tudo. Perdeu. E o negócio da China é o seguinte, cara, eu falo sempre, a China fala que vai fazer, cara, ela vai fazer. Ela vai sair. Ela falou que ia pousar no lado mais distante da Lua, pousou, ainda cresceu um feijão lá, cara. E ainda trouxe a amostra de lá. A Chang'e 6 trouxe a amostra. Não, a China é porque é muita grana, tem interesse também. E eles devem ter vários estudos aí. Cara, o melhor atlas lunar hoje que a gente tem, o melhor mapa geológico é chinês. São 2 livrão dessa grossura, assim, ó. E os caras conhecem, cara. Eles conhecem aquilo ali. Eu acho que vai ser um baque se chegar, e vai ser um baque maior se eles provarem que, cara, era economicamente viável mesmo, meu amigo. E aí você tem hoje os Estados Unidos e China, né, nessa corrida, e o resto do mundo olhando, cara. E aí estão muito distantes. Esse é o grande lance, né? Estão muito distantes, mas e daí? Vamos sentar no sofá e ficar olhando, ou vamos tentar fazer alguma coisa? E o Brasil, cara, tá nessa. O Brasil tem o 5º programa espacial mais antigo do mundo. A gente começou super antigo. A gente começou em 1956. Quando o Exército começou a fazer os primeiros testes, década de 60 já começamos a implementar as primeiras comissões de espaço no Brasil. A gente foi super percursor junto com outros países. Só que nunca foi uma prioridade para o nosso país, né? Teve uma prioridade muito rápida, a gente teve uma corrida espacial com a Argentina na década de 80 para ver quem conseguia colocar o primeiro lançador no espaço. Ali a gente desenvolveu uma família de foguetes chamado Sonda. Aí acabou virando o VLS, que foi um foguete que a gente, 3 tentativas, na última que explodiu, matou um monte de técnico brasileiro, né? Foram 21 vitimados, né? Em 2000. Dizem que teve sabotagem aí. Cara, eu conheço bem essa história, pra te garantir que não teve, tá? Não teve. Demoraria um tempo a gente explicar isso, mas não teve. Se teve, nem precisava. Porque tinha muitos pontos errados no projeto. Auto-sabotamos. Tá? E aí, desde então, foi ali o pá de cal ali do programa espacial. A gente tem em torno de 16 satélites já lançados no Brasil, acho que foi, se não me falha a memória, mas poderia ser muito mais. O ponto é que hoje existe essa revolução do que a gente está chamando de New Space, onde empresas privadas estão começando a fazer parte da economia. E aí você tem vários países que não tinham nenhum tipo de cultura espacial que está conseguindo emplacar empresas. Então a chance que a gente tem nesse momento é o governo brasileiro fala, putz, eu preciso emplacar empresas brasileiras, auxiliar essas empresas a emplacarem. Eu não estou falando de muito dinheiro para isso acontecer. Por exemplo, Bulgária. A Bulgária tem hoje a principal empresa nos Estados Unidos que vende pequenos satélites, é uma empresa da Bulgária. Como que deu certo? Cara, o governo búlgaro foi lá, encomendou 3, 4 lançamentos de uma empresa que chamava Indurosat, estava começando, deu certo.
lá leste europeu, mais barato, chegou no mercado americano, quebrando o mercado americano, porque o satélite dos caras é muito mais barato. Aí MIT, universidades super renomadas começaram a comprar esses caras. Então por que não pode acontecer isso no Brasil? Pois é. Né? Esquece Alcântara. Esquece Alcântara. Cara, Alcântara, querendo ou não, é um sítio bom de lançamento. Existem motivos do porquê que lá seria um sítio ideal de lançamento para o mundo. E aí quando eu falo para o mundo, é porque assim, Alcântara, as pessoas normalmente pensam em órbitas geoestacionárias, que são órbitas de telecomunicação. Mas a Terra, ela está no eclíptico. Então assim, tudo no sistema solar passa numa região equatorial. Eu poderia atingir locais do sistema solar impulsionado pela rotação da Terra, gastando menos combustível. Menos combustível não é que o combustível é caro. Gastar menos combustível é mais carga que eu consigo levar. O que é caro é a carga. Então Alcântara poderia ser esse grande portal de acesso à economia lunar, que a gente chama de cislunar, economia de asteroides, economia de Marte, tudo poderia sair de Alcântara. Só que nenhuma empresa americana vai sair lá dos Estados Unidos, vir instalar aqui no Brasil, se não tiver incentivo para isso. Hoje, Alcântara precisa de incentivo para fazer as coisas acontecerem lá. O governo brasileiro, junto com investimento privado e tal, deveria fazer uma puta estrutura para que empresas de outras localidades falassem, pô, ali é um sítio que interessante para a gente ir lá. E o que é interessante? Pô, um cara que trabalha com a área espacial é um cara que estudou bastante, bem formado, quer ter uma qualidade de vida. Então ele quer ter um bom restaurante, quer ter um bom hotel, quer ter bom acesso para ir, para voltar, quer ter acesso às Lençóis Maranhenses, quer poder chegar em São Luís rapidinho. Tudo isso tem que ser feito de uma maneira para atrair todo mundo. Isso ainda não foi feito. O pessoal não entende, cara, que não é... A gente fala do espaço, mas quando você fala, por exemplo, de Alcântara, não é só da questão de... É toda uma coisa em torno, né, cara? É um ecossistema, igual você diz. Né? Que hoje não aconteceu ainda. Não aconteceu. Que hoje é o mato, toma conta. Tá bem largado. E aí, para finalizar essa ideia do Brasil, né, a gente está fazendo um evento agora, dia 2 e 3 de abril, onde a gente está pegando empresas que deram certo de várias regiões do mundo e está reunindo em São Paulo. E vamos trazer um público leigo assim no sentido de espaço, mas empresariado, investidores, e falar, galera, vamos escutar esse pessoal. Aí é a Agência Espacial Brasileira, a ONU, e eu estou auxiliando isso para esse evento acontecer aqui em São Paulo. É um primeiro pontapé, para a gente ver se alguma coisa começa a movimentar nesse lado mais da perspectiva do New Space, que é isso que a gente está falando aqui. O Carlos, ele perguntou aqui o seguinte, se vocês puderem falar um pouco sobre o voo da InnoSpace, que vai acontecer em julho, seria muito legal um evento com todo mundo na Praia de São Luís para assistir. Bora lá. Então é o seguinte, cara, Alcântara, qual que é o uso que estão dando atualmente para Alcântara? A Alcântara está sendo alugada para algumas empresas, né? A InnoSpace é uma empresa sul-coreana, ela traz a estrutura dela, a plataforminha dela, ela fez um lançamento ano passado, né, 2024, né, de um foguete suborbital deles, ou seja, que não entrou em órbita, e ela tem programado para esse ano, se não me engano, 5 lançamentos de Alcântara. Entre eles um lançamento orbital. Se ela conseguir, vai ser a primeira vez que um foguete atinge a órbita de Alcântara, né? E tem um satélite meu lá. Esse satélite seu tá nela? Tem. É mesmo? Assim, é um satélite que eu vendi pro INPE, né? Entendi. É do INPE, o INPE fez a carga útil e a gente entregou o que a gente chama de buzz, né? Que é a parte de engenharia do satélite. Então, a InnoSpace vai lançar a C6 também, né? A C6? Não sei. Eles estão querendo lançar também. Mas a InnoSpace falou que tem 5 lançamentos. Você acha que eu lanço 5? Cara, é uma incógnita pra mim. Eles já ameaçaram ir embora do Brasil. Ó, eu vezes. Sem conhecimento nenhum, hein? Porque o Lucas é lá de dentro, ele não pode falar. Mas eu sem conhecimento nenhum sempre falei que esse negócio não vai acontecer, hein? Tem anotado, aliás, tem apostado. Eu tenho apostado isso ao vivo, tá? Assim, eu acho tudo uma incógnita também, cara. Mesmo sem conhecimento nenhum, mas fala aí. Não, economicamente ela não é competitiva como a SpaceX. Isso ninguém é. Ninguém. Só que existe um negócio chamado responsividade, né? Que é a capacidade de você lançar uma carga para o espaço num tempo muito curto. E a SpaceX hoje não serve mais isso, porque tem filas e filas lotados. Então, se qualquer cliente precisa lançar uma carga em poucos meses, não consegue. E é aí que entra todas essas empresas que economicamente não competem com a SpaceX, mas conseguem lançar. Tipo Rocket Lab. Tipo a Rocket Labs e tipo a InnoSpace. Entendi. Ou a Virgin, que queria voar do Brasil, né? Do Brasil, exatamente. Que eu acho que foi a grande chance que a gente tinha, era ter voado o primeiro Lessônia, que é o SAR, o radar SAR que a gente tem, pela a Virgin de Alcântara. Mas aí a empresa faliu também, né? A Virgin Galactic também, né? Aí também não tem culpa nossa no caso, né? Não, faliu depois. Depois daria? Você acha que daria? Bom. Teria dado, né? Teria dado. Então é isso aí, cara. Aí no Space vamos acompanhar, cara. Só perguntando pra mim, pessoalmente, sem conhecimento nenhum,
Vai lá que eu tenho apostado, cara. Eu acho Ainda é interessante que ela tem um motor híbrido, né? Então, a gente falou muito de motor sólido, motor de líquido. Nesse caso, ela mexe o comburente e o combustível, um é sólido, outro é líquido. Então, a gente chama de motor híbrido. Não é muito comum, mas algumas empresas fazem. Tipo... Mas se lançar, eu aceito aí. Qualquer um com cobertura em São Luís aí, com vista para o centro de Alcântara, pode me chamar. Que a gente vai lá pro prédio lá e faz uma festa aí. É demais. Um churrasco, qualquer coisa e transmite lá. E lá ainda tem um lance das marés. Porque eu sei que lá dentro, eu sei que eles vão deixar... O que foi? Tem um lance das marés, né? Que quando você sai... sim, lá tem, né? Que lá a maré é bem mais acentuada, porque tá no meio do Equador, é isso mesmo.